Brasil mudou muito nesses últimos anos, né? Então, qual que é o quadro que a gente tem da política habitacional? A gente tem um contexto de aumento da renda, então houve, de fato, um aumento da renda do trabalhador brasileiro. A gente tem uma lei, né, que repassa todo o crescimento do PIB para o salário dos trabalhadores, obrigatoriamente, que é a lei do salário mínimo, e houve, entre 2002 e 2012, quer dizer, praticamente nos últimos 10 anos, um aumento real de 27% no rendimento dos trabalhadores. Então, as pessoas estão ganhando mais dinheiro. Empregos formais, né? Então, nesse mesmo período, a gente tem 18 milhões de novos empregos formais, ou seja, numa situação de crise internacional, né? Onde muitos países parecidos com o Brasil, tipo a África do Sul, taxas de desemprego imensas, 20% e tal, a gente tem aqui uma taxa de desemprego baixa, né? Essa taxa, em dezembro de 2013, estava 4%, é bem baixa se comparada com as taxas hoje dos países europeus, dos Estados Unidos e dos países emergentes como o Brasil, né? Ou seja, as pessoas estão empregadas aqui no Brasil, estão ganhando mais e estão passando da informalidade para a formalidade, estão passando a ser trabalhadores formais, né? Houve uma redução, de fato, da pobreza, né? Então, tem esse número aí de 28 milhões de pessoas que saíram da situação de pobreza extrema, e nós temos alguma melhora aí em indicadores de educação e saúde, e, de toda forma, uma abrangência do acesso a essas políticas. Ou seja, as pessoas estão melhorando economicamente, melhora o índice de Gini, né? Cai para 0,5, que ainda não é a situação ideal, mas mostra que o país está ficando menos desigual, né? E as políticas estão tendo maior abrangência, ou seja, mais brasileiros estão tendo acesso às políticas do nosso país. Esse quadro aqui é bastante emblemático, é importante entender ele para entender o Minha Casa Minha Vida, porque ele mostra a mudança no perfil demográfico da população brasileira, né? Então, está bem claro aí, em 2001, esse quadro é do Data Popular, né? Esse gráfico aqui é do Data Popular. Eu copiei do boletim deles, né? Está bem claro aí, em 2001, olha o tamanho do laranja, que é o que eles chamam de classe C, né? Era 38,6% da população, passa a ser 53%, metade da população, né? Então, a gente tem metade da população hoje, né? Esse número é de 2011. Vocês podem ver o verdinho embaixo, né? Que são as pessoas mais pobres do país, diminui, né? E aumenta a classe C, ou seja, uma mudança clara. As pessoas passam a ter mais dinheiro, então incha essa classe, que é o que a gente chama de classe consumidora, né? Tem dinheiro para consumir, tem dinheiro para pagar alguma coisa. Então, esse é o quadro, né? A nova classe média brasileira. Muito se fala também de nova classe média. Vocês já devem ter ouvido falar bastante desse termo, né? Uma nova classe média econômica, né? Não significa que todas essas pessoas viajam para o exterior, têm formação universitária, pós-graduação, etc. e tal. Mas, do ponto de vista econômico, né, elas compõem aí o que várias instituições, até o governo nacional, está aí chamando de nova classe média. É metade da população, são 100 milhões de pessoas, né? Representa mais ou menos R$ 1 trilhão de poder de compra e 65% dos gastos em serviços no Brasil. Ou seja, é o mercado consumidor do Brasil hoje, né? Bom, aí só um quadrinho, depois acho que vocês vão ter acesso a essa apresentação, depois vocês olham com calma quais são as divisões aí entre as faixas de renda pelo Data Popular, né? Há outras divisões, o governo nacional tem uma outra segmentação, outros institutos têm outras segmentações, mas eu trouxe esse para ilustrar aqui o surgimento dessa nova classe média. Bom, então, esse é o contexto econômico, né? E um pouco social, as pessoas tendo mais acesso às políticas. Do ponto de vista do contexto jurídico institucional, eu não sei se vocês já tiveram acesso a essa informação, mas nós temos, em 1988, a Constituição Federal. Ela foi muito importante do ponto de vista do planejamento urbano, porque ela traz a moradia como um direito social, né? Então, é uma grande inovação
legal do nosso país. Nem todos os países trazem a moradia como um direito social na sua Constituição. E ela traz um capítulo urbano que é um resultado de uma luta, de um ativismo aí, de vários movimentos sociais, né, muito conhecido como o movimento da reforma urbana, e que culmina aí com este capítulo da Constituição Federal, que é o capítulo urbano, né? O que traz esse capítulo urbano? Ele traz, primeiro, que os municípios são responsáveis pelo seu planejamento urbano, né? Então, a partir daí, são os municípios que têm que tomar conta aí do seu território. E traz também a ideia, o conceito de função social da propriedade urbana, né? Então, uma propriedade na cidade deve ser utilizada, pois ela tem uma função social. E outra coisa muito interessante que traz a nossa Constituição, que é muito inovadora, né? Eu conheço pouquíssimos países que têm esse tipo de legislação, reconhece o direito, né, a famílias que moram em áreas urbanas por mais de 5 anos, sem oposição, a permanecerem onde estão. Então, essas favelas, esses assentamentos precários, né, que vocês já devem ter visto por aí, aqui em São Paulo a gente vê menos, vocês já devem ter visitado, talvez, no Rio de Janeiro você vê mais. Se a família mora lá há mais de 5 anos e nunca ninguém reclamou, essa família tem direito a permanecer ali. Isso é muito importante porque é a base da nossa política de habitação e é a base de todos os programas que se desenvolveram depois, década de 90, nessa última década de 2000, não só do ponto de vista nacional, mas também dos vários estados e municípios que tiveram uma política habitacional, uma política urbana mais arrojada, mais agressiva. Em 2001, vem o Estatuto da Cidade, também resultado de um movimento nacional, de uma luta, de um ativismo político muito grande, né? Sela esse capítulo da Constituição Federal e traz vários instrumentos para que os municípios possam implementar o que vinha sido estabelecido pela Constituição Federal, né? Então, a partir daí, eles têm, ok, a família tem direito a ficar lá, mas como é que eu dou esse direito? Então, vem o Estatuto e dá para o município um instrumento de regularização, que é, por exemplo, os instrumentos de concessão de uso da terra, né? Então, o município passa a ter uma forma de poder fazer valer o que está na Constituição. Para além disso, traz vários instrumentos de planejamento urbano e de financiamento à cidade, né? Com o objetivo, né, de reforçar essa ideia da função social da propriedade dentro da cidade e do direito à cidade a todos os seus cidadãos, né? Morem eles em favelas ou em habitações, residências formais. Então, essas duas legislações elas são muito importantes. Em 2003, vem o Ministério das Cidades, né, já fez parte da campanha de governo do ex-presidente Lula, né, de criar um Ministério das Cidades. Em 2004, cria-se o Conselho das Cidades, que também é um instrumento bastante inovador que tem aqui no Brasil, porque eu nunca vi em lugar nenhum, né, um conselho dessa natureza, do ponto de vista nacional. Ele tem 86 representantes e tem gente de governo, tem gente de movimento social, setor privado, academia, profissionais, enfim. Ele tem natureza consultiva e deliberativa, né? Então, eu passo a ter, em 2003, um ministério que cuida das cidades e um conselho com representações da sociedade civil, né, para ajudar na criação, no desenho e na implementação dessas políticas. Em 2004, é aprovado pelo Conselho das Cidades a Política Nacional de Habitação, né, que coloca aí, pela primeira vez, num papel as principais diretrizes, né? Pela primeira vez eu falo por quê? Porque antes de 2004, tínhamos o vácuo, né? A gente tinha o Banco Nacional de Habitação até 1986, e de 86 até 2003, 2004, não haviam diretrizes, haviam programas nacionais, mas não haviam diretrizes, não havia uma política nacional. Então, ela surge com o Ministério das Cidades, com o Conselho das Cidades, tem esse documento de 2004, que prevê as principais diretrizes. Também em 2004 acontecem várias reformas no sistema financeiro de habitação, que era muito estagnado, os bancos só faziam crédito habitacional porque eles eram obrigados, era o patinho feio dos bancos. E essas reformas, elas melhoram o sistema de garantia, né, dão algumas garantias também para o consumidor, para comprar um apartamento em construção.
Então, elas foram importantes para que depois as instituições financeiras tivessem a capacidade, né, de fazer a quantidade de empréstimos que hoje elas estão fazendo via Minha Casa Minha Vida e fora do Minha Casa Minha Vida, né? Então, estabelece as bases para os bancos operarem, privados e públicos, de novo, crédito habitacional com mais robustez. Em 2005, é aprovada uma lei histórica também, que estava há 13 anos no Congresso, que é uma lei que prevê a criação de um sistema nacional e de um Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, a partir daí, estados e municípios têm que fazer os seus planos de habitação e estabelecer os seus conselhos de política local para poder ter direito a receber recurso do governo federal, né? Isso foi interessante porque vários estudos e vários levantamentos mostram que realmente houve, nesses últimos 10 anos, uma criação. Vários municípios fizeram seus planos, se eles têm qualidade ou não, isso é outra coisa, mas vários fizeram, vários instituíram um órgão, né, executivo de habitação e também fizeram o planejamento. Se essa lei funciona, não é outra coisa. Agora, ela, de fato, estimulou uma melhoria da capacidade institucional dos municípios, né, para operarem programas de habitação no local. Em 2008, o Plano Nacional de Habitação, que é o Planab, né? Então, cria o Ministério das Cidades, vem a Política Nacional, e em 2008 se faz o plano, que é um exercício, né, de longo prazo. Então, até 2023, né, qual é o nosso problema de habitação, quanta gente precisa de casa, quanto dinheiro a gente tem, quais são as formas de resolver, né, e qual que é o nosso timing para resolver. Então, isso foi feito, isso tudo antes de chegar ao Minha Casa Minha Vida, né? Bom, e esse slide está horrível, mas eu vou falar aqui rapidamente, depois vocês olham com calma, só revendo, da onde vem o Minha Casa Minha Vida, né? Claro que ele é um programa deste governo, político, etc. e tal, mas ele tem uma história, ele não surgiu do nada, né? Então, lá, como eu falei, até 86, de 1964 até 86, tinha o Banco Nacional de Habitação, dava empréstimos de longo prazo, né? Não atingia os mais pobres, era só a classe média baixa. Um monte de conjunto habitacional que sustentabilidade questionável, enfim. Faliu esse sistema em 86, fechou, faliu, não deu certo. De 1986 para 2002, não havia nada do ponto de vista nacional, mas muitos municípios, né, alguns estados, foram arrojados, foram inovadores, né, e criaram seus programas, uma escala menor. A gente pode dizer que era um teste, era um ensaio, eram programas quase que piloto, né? Então, quais são os exemplos? Aqui em São Paulo tinha o programa Mananciais, né? No Rio de Janeiro, o programa Favela Bairro, Santo André Mais Igual, Belo Horizonte, enfim. Tinha os programas de mutirão, né, que vocês já devem ter ouvido falar também. Então, surgiram, pipocaram esses programas, que eles eram pequenininhos porque não tinha dinheiro. Tinha dinheiro que vinha do governo federal e os municípios tinham pouca grana. Mas começaram a experimentar, começaram a avançar, regularização fundiária, etc. e tal. Em 2001, ainda no governo anterior ao Lula, no governo do FHC, surge um programa que é um programa de subsídio de habitação. Ele é a primeira embriãozinho do Minha Casa Minha Vida. Ele surgiu em 2001, esse programa. E tinha esse mesmo conceito do Minha Casa Minha Vida. Eu dou um subsídio na frente, né, na ponta para a família, um subsídio em dinheiro, claro e tal, e essa família acessa um financiamento. Ele tinha a ideia de trazer os bancos privados e o governo entrava com um pouquinho de subsídio. Esse programa, embora conceitualmente ele tivesse sido muito legal, o desenho dele era bem complicado para as pessoas entenderem, ele nunca conseguiu atingir escala, porque o tamanho do subsídio não dava para comprar uma casa em São Paulo, não dava para comprar uma casa em Rio de Janeiro, não dava para comprar uma casa em um monte de cidade, né? E também as famílias não conseguiam pegar o crédito, porque aquelas reformas que eu falei do sistema financeiro, elas não tinham acontecido. E os bancos privados não quiseram entrar. Alguns entraram 2, 3 vezes, depois desistiram. Ou seja, não deu certo. Não era a hora dessas famílias acessarem o crédito. Elas também não tinham renda, né? A informalidade era muito grande e os bancos não sabiam lidar com gente que não tinha renda formal. Então, não deu muito certo, mas foi um teste. Em 2004, já no governo Lula, entra a Resolução 460 do FGTS, que é uma evolução desse PSH, também um subsídio na ponta, um pouquinho melhor, mas, de novo, as famílias, só operado pela Caixa Econômica, era dinheiro do FGTS. De novo, as famílias não conseguiam acessar o crédito porque tinham problemas de emprego, tinham problemas de renda, e o banco não sabia lidar com essas famílias, né? Então, foi pequena escala, foi tudo pequenininho. Em 2007, vem o PAC, não sei se vocês já ouviram falar do PAC Urbanização de Favela, né?
O que é isso? Programa nacional, né, era o presidente Lula na época, falou assim, a gente precisa criar aqui um programa nacional de urbanização de favela, transferir para estados e municípios recursos para urbanizar. Partindo do princípio que eles já sabem como fazer, porque eles já faziam isso, década de 90, etc. e tal, já vinham fazendo. Então, eles sabem o que tem que fazer. Eles apresentam o projeto para o governo federal avalia, né, e repassa o dinheiro. E aí, quem tinha projeto na época apresentou, depois isso evoluiu para várias edições do PAC, né, e surgiu um Programa Nacional de Urbanização de Favelas que a gente não tinha antes. O programa, o jeito dele ele é muito diferente, né? Então, as urbanizações que são feitas em São Paulo têm uma cara, as urbanizações que são feitas em Recife têm outra cara, em Salvador tem outra cara, cada um faz do seu jeito, né? Mas a ideia é de pegar um assentamento e fazer um plano integral de urbanização, que preveja, né, instalação de infraestrutura, saneamento, água, esgoto, etc. e tal, e melhoria das residências e construção de novas unidades, para além de todos os equipamentos sociais, etc. e tal. Então, era essa a ideia, recuperar o que a gente já tinha, os ativos que a gente já tinha. Por quê? O problema habitacional é muito grande, né? Se a gente tiver que pagar a nova casinha e achar terreno para todo mundo, não dá. Então, veio o PAC, veio para ficar, né? Já tem várias edições do PAC Urbanização de Favela e tem ajudado aí muitos municípios a financiar os seus programas de urbanização de favela, que cada um tem a sua cara, né? Então, foi o primeiro programa de larga escala que realmente atingiu as pessoas de mais baixa renda do país de habitação, né? No total, tem um slide aqui na sequência que fala... Dá para esperar mais um pouco? Então, tá. É muito dinheiro, é muito mais que todos os recursos do Banco Mundial para a urbanização de favela, BID, etc. e tal. É um dinheiro que, quando eu falo internacionalmente, ninguém acredita, são bilhões. 2008, vai o Plano Nacional de Habitação e ele sai com um modelo de subsídios. Ele sai com essa ideia, ok, temos que urbanizar a favela, essa formulinha a gente já conhecia, só se quantificou quanto que ia precisar, etc. e tal, né, para o país inteiro. E agora? E as novas habitações? Porque não adianta eu ficar só urbanizando favela, eu preciso construir novas unidades, porque as famílias crescem, né, o crescimento demográfico. Então, precisa ter um programa de subsídios, porque as famílias do Brasil não conseguem acessar crédito e acessar o mercado imobiliário formal. Então, o governo precisa, de alguma forma, apoiar a entrada dessas famílias no mercado parcial ou praticamente integralmente, em alguns casos. Então, sai do Planab um modelinho de subsídios que prevê isso. Prevê um PSH melhorado, uma resolução 460 melhorada, um subsídio maior, né? E, para viabilizar a parte do crédito, o que foi pensado no Planab foi a criação de um fundo garantidor, né, para os bancos não terem medo de emprestar para as famílias de baixa renda. E esse fundo ele veio a acontecer, de fato, no Minha Casa Minha Vida. Então, saem as premissas para um programa de subsídio, né, a partir do Planab, que se concretiza em 2009 com a criação do Minha Casa Minha Vida, que aí sim é um programa de novas habitações de larga escala, uma escala maior do que a escala do BNH, né? Acho que o BNH, em toda a sua época, produziu 1 milhão e pouco de habitações, o Minha Casa já está na meta dos 3 milhões, é um programa de larga escala, tem um subsídio pesado na ponta, né? E o crédito é acessível, porque tem esse fundo garantidor, e também a renda das famílias melhorou, então ficou mais fácil, elas se formalizaram, ficou mais fácil, né? E tem todo um componente social de preparação das famílias e acompanhamento do pós-ocupação para facilitar essa mudança. Então, essa é a história, né? Esses são os grandes conjuntos habitacionais, Deu Nisso, Cidade de Deus, vocês conhecem essa história. Essas são algumas fotinhas daquele programa PSH, dava para construir coisas simples no interior, fora, fazer algumas melhorias habitacionais. Aí já é o Minha Casa Minha Vida, né? São algumas fotos, Rio de Janeiro, São Gonçalo, município do Rio. O Plano Nacional trazia, então, essa ideia, né? Ela tinha a mesma ideia, que é a ideia do Minha Casa Minha Vida. Olha aqui, essa aqui era a pirâmide do déficit, 70% nos mais pobres. O que o Planab dizia? Olha, essa fatia média vai aumentar, né? Esse gráfico é do Planab, vai aumentar, né? Não tinha o Data Popular ainda nessa época, isso foi antes do Data Popular. Vai aumentar, né? Então, para o futuro, embora eu tenha hoje, em 2006, um déficit de 7 milhões, né? Para o futuro eu tenho uma necessidade de 27 milhões.
E essa necessidade vai estar dividida dessa forma. Ou seja, eu tenho um aumento aqui nessa fatia média. Aquele gráficozinho do Data Popular mostra que essa fatia média é até maior do que isso hoje. Mas o Planab já previa isso, porque foram feitos estudos, projeções demográficas na época para o Planab. E previa também grupos de atendimento, né? Então, isso é importante, esses grupos de atendimento, porque isso é a base que foi a criação do Minha Casa Minha Vida. O que eu previa? Que tinha um grupo que não tinha acesso a crédito. Eu tinha um grupo que tem baixo acesso ao crédito, mas precisa de subsídio. Eu tenho um grupo que tem acesso limitado, não precisa de subsídio, mas precisa de um empurrãozinho para o crédito. E eu tenho um grupo que finalmente acessa crédito, vai no mercado imobiliário, compra, etc. e tal. Então, é entender que eu tenho esses 3 tipos de perfil familiar aqui no Brasil e criar um programa que se adeque a esses 3 tipos, né? Então, então, Minha Casa Minha Vida, ele surge em 2009 e ele evoluiu, né? Ele cresceu, ele muda sempre. De 2009 até agora, ele mudou várias vezes. Então, ele tem esses... Basicamente, eu fiz aqui essas 5 caixinhas, né? Ela tem mais do que 5, mas didaticamente. Então, ele pode ser integrado a um programa de urbanização de favela, a gente chama de demanda fechada. Ele pode ser para as famílias de baixa renda, mas organizado pelo poder público local, né? Esses 2 programas são porque a gente chama de faixa 1, é aquele povo que não tem acesso a crédito, que precisa ser praticamente subsidiado. Praticamente, só tem dinheiro para pagar um pouquinho, né? Eu tenho as famílias demanda fechada organizada por movimentos sociais, né? Esses também precisam de muito subsídio. Eu tenho aquela classe média emergente que tem acesso parcial ao mercado imobiliário formal, que são as faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, que precisam de um empurrão. E eu tenho outras modalidades que se encaixam. Então, eu tenho uma modalidade específica para cidades com menos de 50 mil habitantes, tem uma modalidade específica para rural. As famílias no rural não pagam uma vez por mês, elas pagam uma vez a cada 6 meses, porque é para ser compatível com a renda da safra, né? Então, tem esses diversos desenhos. E todos eles estão baseados na existência de um trabalho social que prevê organização comunitária, desenvolvimento social e econômico, educação ambiental e gestão condominial, né? Porque o programa habitacional é um programa de habitação, né? Ele não é nem um programa de desenvolvimento urbano e nem um programa social. Ele precisa estar conectado com políticas de desenvolvimento urbano e com políticas sociais para que ele tenha sustentabilidade. Se você só oferece a casa e ela não estiver conectada com esse planejamento mais integral, não vai ser sustentável, né? Então, tem esse pilar aqui do trabalho social. Então, esses são exemplos do Minha Casa Minha Vida, urbanização de favelas. Então, são projetos integrados com projetos de urbanização. Esse é um exemplo da urbanização do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Então, se constrói onde já está a favela instalada. E, nesses casos, tem uma inovação recente também de política, que é interessante vocês conhecerem, que é a Portaria 317. Ela surge o ano passado. O que diz essa portaria? Famílias afetadas por obras públicas, sejam elas de urbanização de favela, sejam de BRT, mobilidade, viaduto, construção de rua, qualquer coisa, qualquer obra pública financiada com dinheiro do governo federal, do Ministério das Cidades, se essas famílias forem afetadas, elas têm direito a uma compensação, porque é o poder público que chega e tira essa família de onde ela está, seja porque ela está numa situação de risco, numa favela, precisa ser assentada. Então, ela tem o direito de compensação e, às vezes, então, ela não vai pagar por essa unidade, porque ela está no direito de ser compensada. Então, esse é o princípio. Minha Casa Minha Vida, faixa 1, sempre tem que ter o poder público, né? Sempre tem que ter. A renda familiar é até R$ 1.600. É demanda aberta, o município que define o seu cadastro, a seleção de demanda é do município. Tem os critérios nacionais, que é basicamente as famílias mais pobres, né, em situação de risco. O governo federal só diz assim, olha, município, você tem que atender os mais pobres em situação de risco. Depois, os critérios locais podem ser definidos pelo governo, pelos seus conselhos locais de política. Tem que ter um termo de adesão entre a prefeitura, o banco, normalmente a Caixa e o Banco do Brasil, né? E é executado por empresas privadas, de porte variado. Tem empresa grande, pequena, tem mais de 2.000 empresas que operam hoje no Minha Casa Minha Vida, dos mais diversos portes. Tem desde o Odebrecht até a empreiteira do seu fulano, que mora ali na esquina, né? Todo tipo.
E as taxas de retorno, elas são apertadas, na verdade, do faixa 1. Elas não é um programa muito rentável, esse faixa 1. Então, quem opera mais são as empresas médias e pequenas ou uma grande empreiteira, se for um pacote aí que tem mais capacidade, mais bala na agulha, né? Então, aqui algumas fotos do faixa 1, Ilhéus, na Bahia, Salvador, Embu das Artes, Jardim Belmonte. Eu tive nesse Belmonte faz umas 2 semanas e achei bem interessante, porque bem ao lado, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uma produção de, acho que Minha Casa, faixa 2 e 3, né? Então, e estão surgindo algumas habitações de mercado aqui perto. Então, me parece que é um bairro de Osasco, bem perto de Alphaville, mas me parece que está virando uma coisa de mix de renda espontaneamente, né? Vamos ver se vai acontecer. Bom, qual que é o público, né? Então, renda mensal até R$ 1.600, as pessoas têm que estar no CAD único, que é o grande cadastro social do governo. Ops, não, colei errado esse negócio. Desculpa, gente. Eu já entrei no Entidades aqui. Que eu acrescentei esses slides hoje, porque me falaram que o grupo, vocês tinham se interessado por esse programa, essa modalidade de Entidades. Então, só para apresentar esse Entidades é o seguinte, é um programa feito para os movimentos sociais, é uma evolução daquele programa de mutirões, né? Lembra que eu tinha falado que na década de 90 surgiram, 80, 90, surgiram programas de mutirões em vários lugares, junto com programas de urbanização de favela. Então, esse Entidades é uma evolução disso, né? É para as famílias organizadas por movimento social, por uma entidade organizadora, elas têm que ter renda de até 1.600, precisam estar no CAD único, né? Aqui é o mapa, onde estão esses programas hoje no Brasil, né? Tem mais ou menos umas 40 mil contratos de Minha Casa Minha Vida entidades, dentro do universo de 3 milhões geral do Minha Casa Minha Vida, ou seja, é pouco. Mas não é pouco porque há restrição orçamentária, não há, né? Não existe esse tipo de restrição orçamentária. Se houverem mais entidades, se elas tiverem mais capacidade de apresentar mais projetos, elas também têm muita dificuldade de achar terra urbana, enfim, competir aí com o mercado imobiliário. Elas vão atrás da terra, elas apresentam a proposta para a Caixa, elas recebem o dinheiro e elas administram. E isso é muito raro ter no mundo. É muito raro. Eu vi isso na África do Sul, no México, na cidade do México, mas como política nacional, eu só vi no Brasil e na África do Sul. Não tem. Né? Normalmente o recurso é passado para municípios fazerem as obras. Então, nesse caso, vai direto do Tesouro Nacional para a entidade. Inclusive, na África do Sul não é assim, não, porque na África do Sul vai do Tesouro Nacional para o município, e do município para a entidade. Então, sempre tem a questão política aí de ter que passar por todas essas esferas e dificulta muito o processo, né? Bom, isso aí são as contratações do Minha Casa Minha Vida Entidade. Vocês podem ver que varia, né? 2010 subiu, 2011 diminuiu, enfim, 2013 aumentou. Depende muito da capacidade operacional dessas entidades. Aqui, as metas de 2013. No geral, é isso, são uns 40 mil. A entidade organizadora é uma cooperativa habitacional ou uma associação. Ela tem que reunir, organizar e apoiar as famílias. Ela tem que estar habilitada pelo Ministério das Cidades, não é qualquer entidade para receber, né? Enfim, aí tem aí uma cláusula de dispensa. Ela tem que seguir critérios nacionais, que são esses, né? Priorizar famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, deficiência, áreas de risco, etc. e tal. E elas podem definir 3 critérios adicionais, cada entidade organizadora a seu critério. E aí tem um esquema legal aqui de acompanhamento de obra. Então, é montada uma comissão que faz o acompanhamento financeiro, é uma outra comissão para acompanhar a execução do empreendimento, né? E cada comissão tem que estar composta aí por, no mínimo, 3 pessoas indicadas pela entidade, né? Então, ela recebe, ela faz a gestão financeira e a gestão da obra, o que é difícil também, não é uma coisa fácil, né? Aí, os tipos de garantia, tem as garantias normais do sistema financeiro, alienação fiduciária, hipoteca, mas tem também a responsabilidade solidária, né? Então, existe esse tipo de garantia que é aceito aí pelos bancos. E elas recebem dinheiro para praticamente tudo, desde o projeto até o terreno, passando pelo trabalho social, edificação, enfim, a mobilização, taxas, impostos. Tudo isso faz parte da composição do investimento, todos os custos diretos do empreendimento, como os custos indiretos, que é a administração da entidade, né? Parte disso elas pagam, parte disso fica a título de subsídio, né? Então, aí algumas fotos, isso aqui em São Paulo, na Zona Oeste.
São Paulo. Aqui também São Paulo. Eu tive nesse recentemente, também está muito bem cuidado. Tem até um bosque aqui atrás, na Zona Oeste. Ipatinga, Minas, Alfenas, Goiás. Cada um tem sua cara, né? Salvador da Bahia, São Paulo, não sei onde é esse. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Vocês podem ver que a tipologia é bem variada. Vai, meu filho. Bom, aquele, então, era o faixa 1. Né? Então, o faixa 1 para as famílias de mais baixa renda, elas pagam pouquinho. Elas pagam... vou te dizer que elas recebem mais ou menos 95% de subsídio. Elas pagam apenas 5% da renda por um período de 10 anos. É só isso que elas pagam. Né? É um programa que ele foi desenhado financeiramente para caber no bolso dessas famílias. Ponto. E é financiado inteirinho com dinheiro do orçamento nacional. Né? Não tem nada de FGTS, nada de recurso privado, inteiramente recurso de orçamento do governo. Esse aqui não. Esse faixa 2 e 3 já é uma ideia de trazer o mercado para as faixas mais baixas de renda, fazer o mercado produzir unidades mais em conta e mais acessível para as famílias com menos renda, que são para famílias com renda familiar de até R$5.000. Né? Então, esse é uma combinação de recursos do governo. O governo dá um pouco de dinheiro a título de subsídio, mas é complementado por um recurso de financiamento de longo prazo do FGTS. E o governo também montou, com recursos do orçamento, esse fundo garantidor, que garante até 36 prestações, né, no tempo inteiro do contrato, caso a família tenha algum problema de perda de renda, alguma dificuldade para pagar. Então, motorista de táxi quebrou a perna, ficou sem poder pagar, o fundo garantidor banca e depois, no fim do contrato, ele vai pagar, ou ele vai pagar uma sobreprestação, enfim, ele negocia depois. Mas a ideia é facilitar a vida dos bancos e das famílias para acessar esse crédito. Na prática, acho que foi mais interessante para as famílias do que para os bancos, porque as famílias tinham muito medo de entrar no financiamento de longo prazo. Imagine, elas acabaram de melhorar a renda, elas acabaram de ser formalizadas, né? Então, chegar num banco e assumir um financiamento de 20, 25 anos, elas tinham medo. Né? Então, a existência desse fundo garantidor deu tranquilidade a muitas famílias para ir lá e acessar esse crédito e assumir esse comprometimento financeiro. Então, a demanda é aberta, não tem uma lista, né? São as habitações de mercado, a família vai lá, acha a casa, vai à Caixa Econômica, apresenta aí sua renda, vê se qualifica. Se ela se qualificar, o financiamento já é assinado e o subsídio chega direto, a Caixa paga o proprietário do imóvel e a família pode mudar. Né? São as ofertas do mercado imobiliário, não há critérios de priorização. As famílias que ganham até R$3.000, R$3.200, elas têm um subsídio do governo, para além da taxa subsidiada, do FGTS e das facilidades do crédito. Né? E as famílias entre R$3.275 e R$5.000 só recebem mesmo o apoio do fundo garantidor e as facilidades dos juros mais barato do FGTS. Normalmente é preciso dar uma entrada. Né? Então, o programa não tem assim, não é um programa de poupança compulsória, como foi o programa do Chile, outros programas que ajudam as famílias a se programarem, mas quando a família chega lá e vê o quanto que ela consegue acessar de crédito e quanto ela tem de subsídio, normalmente fica faltando um pouquinho que elas têm que dar de entrada. Né? Então, isso acaba estimulando aí as famílias a montarem uma poupança. Moié, algumas fotos desse 2 e 3, ele já é muito próximo do que aquele estereótipo aí nosso de classe média. Né? E aqui para vocês um pouquinho os impactos econômicos disso. Né? Então, quantas casas, afinal, né, a gente tem? Né? A pergunta. Hoje, nós temos esses dados de junho de 2013. Quase 3 milhões de contratos assinados, 1.300.000 unidades entregues, sendo que 27% é para aquela faixa 1 e 73% para as faixas 2 e 3. Né? Provavelmente no debate vai surgir, né? Por que 27% e por que 73%? De novo, não há nenhuma restrição. A questão é que esse aqui, ele não é um programa fácil de viabilizar.
né? É difícil, porque exige um protagonismo ou de uma entidade organizadora de um movimento social ou de um poder público, de uma prefeitura, de um governo do Estado, né? Ele precisa organizar, ele precisa ter uma lista de beneficiários organizadas, ele precisa selecionar o beneficiário, precisa preparar essas famílias para a mudança. É uma mudança complexa, exige um acompanhamento, um trabalho social, precisa contratar uma empresa para fazer o trabalho social, contratar uma empresa para fazer gestão condominial, ou seja, exige uma série de arranjos que o 2 e 3 não. Porque o 2 e 3 a empresa construiu, a família foi na caixa, pegou o financiamento, foi lá e comprou, né? A empresa tem que achar um terreno bem localizado. Mas, e é legal, se a prefeitura faz a lição de casa e faz um bom planejamento econômico, né, para esses terrenos estarem disponíveis e bem localizados. Mas é mais fácil rodar, né? As famílias não precisam ser preparadas para a mudança. No faixa 1 tem todo o preparo. Muitas vezes é reassentamento de favelas, então precisa estar integrado com o programa de urbanização de favela. Às vezes é reassentamento de área de risco, então tem todo um trabalho de reassentamento, de apoio a esse processo de reassentamento. Ou seja, nós estamos falando aqui no faixa 1 de famílias que são socialmente vulneráveis, do ponto de vista social. Então, precisam de um apoio maior, né? A meta é 3.400 até 2014. Para vocês terem uma ideia, quanto foi gasto de subsídio, 30 bilhões até hoje. E total desembolsado, quase 100 bilhões. E a porcentagem de gasto? Não tem esse quadro aqui. É maior, não é essa de 30 a 73, não, porque se você for olhar o desembolso, como essas famílias acessam a crédito, elas podem pegar, por exemplo, aqui a taxa, o teto é R$190 mil na cidade de São Paulo, por exemplo, né? O teto varia regionalmente. Aqui, na cidade de São Paulo, é 70. Então, de 190 para 70 tem uma bela diferença. Então, obviamente que o gasto aqui vai ser muito maior, né? Mas tem uma porção, a parte de subsídio é maior aqui, eu vou te dizer que praticamente aqui deve ir 80% do subsídio, né? Do orçamento, mas aqui tem uma boa parte que é financiamento do FGTS que volta para o FGTS, né? Que as famílias pagam. Acho que volta, porque a inadimplência aqui está 2% e a inadimplência aqui está 20%. Bom, e aí tem esse número que foi calculado pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, de 3 milhões e meio de empregos criados, né, de 2009 a 2012. Das favelas, Fernanda, você tinha perguntado, entre 2007 e 2014 foram alocados 37 bilhões, aqui não estou contando Minha Casa Minha Vida, né? Entre 3.662 assentamentos precários, em 26 estados, vários municípios, não sei o número. O cálculo do Ministério das Cidades é de abrangência de mais ou menos 1,8 milhões de famílias, né? Os números do censo de 2010 mostravam mais ou menos 3,2 milhões de domicílios residentes em assentamentos precários. Então, isso aqui é um número do Ministério, mas, de fato, 37 bilhões. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui um comparativo. Nos anos de 2002 e 2003, que antecedem a criação do Ministério das Cidades, o orçamento que era alocado para os programas de urbanização, tinha um programa chamado HBB-BID, que era para a urbanização de favelas, financiado pelo BID, e tinha esse programa PSH, né? O PAC é 10 vezes mais o orçamento anualmente, só o PAC, sem contar o Minha Casa Minha Vida, né? Então, se você somar o PAC com o Minha Casa Minha Vida, aí você vai ter provavelmente um orçamento, sei lá, 15 vezes maior, algo assim do que tinha antes. Então, é um aumento muito grande no nível de investimento. Mas, de novo, gente, já vai tarde, né? Porque nós temos que investir tudo isso e dar esses altos subsídios porque nós ficamos 30 anos sem fazer nada na área. Então, nós estamos pagando preço, né? O Brasil já é 84% urbanizado, ou seja, graças a Deus, pelo menos, não vem mais gente para as cidades, isso é um alívio, né? Mas a gente tem que dar conta de um passivo que nós criamos, que são essas cidades cheias de favelas, desordenadas, e que precisa investir bastante. Então, isso aqui é um modelo, né, de urbanização integrada. Vocês já devem ter visto em outras apresentações, o Complexo do Alemão, né, no Rio de Janeiro. Então, o que tem? Então, tem obras de saneamento, água, paviamento, drenagem, tem residências,
mobilidade, aqui no caso teve a abertura de um teleférico, aí equipamentos, unidade de pronto atendimento, centros de juventude, geração de renda, apoio jurídico, ensino médio, biblioteca, creche, saúde da família, enfim, uma série de coisas, né? Porque a ideia é que essa área seja reintegrada à cidade, né? Não só do ponto de vista de infraestrutura urbana, ou seja, que tenha acesso realmente a saneamento, água, eletricidade, melhoria das casas, etc. e tal, mas também que haja, do ponto de vista social, né, que haja uma equiparação. Então, hoje, se a gente olha os indicadores sociais e econômicos, ainda há uma grande discrepância, não no desemprego. O desemprego é igual na favela e na cidade formal, exatamente. As pessoas estão ocupadas da mesma forma, mas a escolaridade é muito mais baixa na favela, né, a incidência de questões de saúde é muito maior dentro da favela, ou seja, a gente, para além de suprir, né, essas grandes diferenças de acesso à infraestrutura da favela para a cidade formal, a gente ainda tem que cobrir esse gap aí de desenvolvimento urbano, né? Então, aí os desenhos, aí é o Pavãozinho, no Rio de Janeiro, essa aqui. Então, é o plano de urbanização, aqui são as redes de saneamento. São trabalhos super complexos, né? Esse caso, por exemplo, é um morro, então exige aí, é um custo muito caro, né, de implantação e exige aí um know-how, uma tecnologia bastante complicada, bastante elaborada aqui do Morro do Alemão. Aí as obras aqui do Cantagalo, Pavãozinho, né? Trouxe aí essas grandes empreiteiras. Eu lembro que uma vez eu estive aí nessa obra aí, estava conversando com um engenheiro novo e perguntei qual foi o seu trabalho anterior. Ele falou, eu trabalhava eu construí uma usina termoelétrica, sei lá o quê. Aí eu falei, poxa, e agora você está urbanizando a favela? Nossa, é um novo mundo, é super desafiador, é tão difícil, né? A gente tem que superar todos esses desafios e tal. Então, enfim, eu acho que uma das coisas interessantes que o PAC trouxe, né, foi isso, foi de você começar a trazer atores que antes não estavam presentes nesse universo e a gente vai se aprimorando aí em termos de soluções tecnológicas e tal para resolver o problema. A gente ainda está muito longe de resolver o problema das favelas brasileiras, mas comparativamente aí eu acho que a gente avançou bastante nesses últimos anos, né? Aqui acho que é Alemão e Rocinha, no Rio de Janeiro. Também projetos inovadores, diferentes, também por arquitetos de nome, né? Esses dois casos são do Jorge Jauregui, arquiteto lá do Rio de Janeiro. Aí as obras, de novo, do Cantagalo, a complexidade, a conexão dessas obras de urbanização com a área urbana, aqui Ipanema, o mar aqui, né? Então, é realmente conectar as áreas com a cidade. E aí alguns exemplos, né, de urbanização, aqui no Rio Anil, em São Luís do Maranhão, antes, depois. Então, os projetos procuram também ver a questão da recuperação ambiental, né, para além dos aspectos sociais e econômicos. Vila da Barca, Belém. Então, população em situação de altíssima vulnerabilidade, né? São desafios muito grandes que precisam ser superados para fazer um negócio desse aqui no Brasil. Você não consegue fazer isso. Eu trabalho, por exemplo, nas Filipinas, venho dando consultoria lá já há 2 anos. Você não consegue fazer isso lá, porque não tem base legal, né? Não tem estatuto da cidade, a Constituição não tem aquele capítulo urbano que diz que as pessoas têm direito a ficar lá. Então, em muitos países, essas pessoas são vistas como ocupantes ilegais, ilegais mesmo, não é nem informais, são ilegais, como se eles estivessem descumprindo a lei. Então, o Estado não consegue nem colocar eletricidade aí, né? Na Bolívia, eu tive recente também, a mesma coisa. O Estado, a prefeitura, você vai conversar com o prefeito, mas por que não pode ter, né, eletricidade? Por que essas pessoas não têm água? Não, porque elas estão ocupando ilegalmente essa área. Então, esse reconhecimento do ponto de vista do direito, que foi dado pela Constituição, ratificado pelo Estatuto, né, foi a base legal de tudo isso que vem depois, porque senão até hoje a gente estava nessa situação, nem o PAC a gente poderia ter tido. Inclusive, no estado de São Paulo teve mudança, a Violeta está ali sentadinha, teve mudança, ela foi uma protagonista, uma mudança de lei ambiental, né? Quando eu falo isso, quando estou viajando, ninguém acredita, porque mudar uma lei estadual ambiental aqui, ela camelou muito para mudar essa lei, né? Antes, quando eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, anos atrás, a gente não podia fazer obra na área de mananciais, que os advogados da Prefeitura falavam assim, não, isso aqui é uma área de proteção ambiental, você não pode fazer um saneamento aqui.
A gente fala, mas as pessoas já estão morando ali, já estão colocando a sujeira na represa, né? A gente quer preservar. Não era isso. E depois houve a mudança dessa lei. Não que tenha ficado fácil, eu acho que ainda deve ser difícil fazer obra lá. Mas há uma mudança, né? Então, a gente trabalhou aqui no Brasil, são coisas que não aparecem para a maioria das pessoas, né? As pessoas veem o projeto do lado de fora e tal, mas o que está por trás para chegar ali de mudança de lei, de patamar de investimento, né? Tem mais uma história interessante com relação aos investimentos que talvez vocês não saibam. Antes, favela, investimento em favela, em urbanização de favela, era visto como um gasto social, do ponto de vista econômico. E houve também, por volta de 2006, 2007, um pouquinho antes da criação do PAC, uma mobilização dos economistas brasileiros que estavam no governo, para fazer com que o Fundo Monetário Internacional reconhecesse os investimentos em favela como investimentos. Então, não entra naquele cálculo daquele famigerado superávit primário que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes no jornal, né? E isso foi ótimo, porque liberou o Tesouro Nacional a soltar dinheiro para fazer urbanização de favela. Se não fosse isso, provavelmente o Tesouro Nacional estava até agora segurando essa grana, porque tinha que fechar o superávit, né? Então, muitas manobras do ponto de vista legal, fiscal e tal, para fazer a coisa acontecer, né? E ainda assim ela acontece com vários problemas, várias imperfeições e várias questões. Aqui, Paraisópolis, está aí Violeta de novo, né? Está em São Paulo, Violeta, não ia deixar de mostrar, está aí. Mas é que como a apresentação é em São Paulo e os alunos, imaginei que já tivessem visto várias coisas de São Paulo, eu optei por trazer mais fotos de fora de São Paulo. Mas está aí Paraisópolis e aqui é Heliópolis. Bom, e o que está acontecendo nos outros países, né? Enquanto o Brasil está fazendo isso, então essa historinha aí começou em 2003, né, com a criação do Ministério. Ela só foi possível porque, como eu falei, vários municípios e vários estados fizeram várias coisas, vários ensaios, vários programas, né, que criaram as bases nossas de know-how, expertise para fazer urbanização de favela em larga escala no Brasil, né? E porque a gente tinha essas experiências anteriores, esses programas menores de subsídio que foram apontando, do ponto de vista financeiro e econômico, qual seria a melhor alternativa, né, para ligar crédito, dinheiro, né, e subsídio e pessoas, né? E a gente foi aprendendo. E porque a gente teve vontade, né? Teve um plano, teve uma ação técnica, né, de haver um planejamento, um plano nacional de habitação, seguido por planos de municípios, estados, etc. e tal, e também uma priorização política. Houve, de fato, uma priorização política, tanto do ponto de vista federal, como de vários municípios. Aqui em São Paulo também é o caso, né? Boa parte dos investimentos dos últimos 10 anos do orçamento municipal foram direcionados para essas obras de urbanização de favela. Então, houve, de fato, uma priorização política do tema habitação nos últimos 10 anos no Brasil. Senão, isso aqui não tinha acontecido, né? Porque se não tivesse um presidente do país com uma ministra da Casa Civil, que a nossa presidente Dilma era anteriormente, né, era o cargo que ela exercia, fazendo a gestão disso tudo. Para vocês terem uma ideia, ela se reunia como ministra da Casa Civil semanalmente com atores do governo federal que estavam envolvidos no desenho desse programa, né, para identificar questões que eram de todas as naturezas. Tudo que vocês podem imaginar jogava contra esse PAC. Por quê? As favelas estão, por mais que a gente tivesse Constituição Federal, Estatuto, etc. e tal, as favelas estão em áreas de preservação ambiental, em áreas públicas, em áreas privadas, ou seja, elas estão em lugares onde formalmente elas não deviam estar, elas não estavam no script. Trazer isso para o script, então, cada estado, cada município tinha um problema. São Paulo resolveu a questão ambiental, outro estado não conseguiu, então tinham vários entraves. Então, foi criada essa sala de situação, né, do ponto de vista do governo federal, e que tratava com os estados e municípios ali praticamente uma vez por semana para que esses projetos pudessem deslanchar. Eu acho que hoje, com todas as dificuldades, é mais fácil você fazer obra de favela do que era há 5, 6 anos atrás, porque muitas barreiras foram abertas, inclusive culturais, né? Que, para mim, esse é o maior impacto do Estatuto da Cidade no Brasil. Não é nem se a gente tem
ZEIs em todas as cidades, em nada. Para mim, o grande impacto do Estatuto das Cidades é o impacto cultural, é a mudança cultural, da gente poder viabilizar esse tipo de investimento e dar acesso a serviços, a habitação de qualidade a essas pessoas que moram nesses assentamentos precários. Então, no mundo, enquanto a gente fazia isso, no mundo fazia o quê? O que a gente tinha? Países que mais na frente nessa questão habitacional: China, Colômbia, Chile, Brasil, México, África do Sul, com programas nacionais. Urbanização de favelas, alguns com programas de melhorias, alguns com programas de regularização fundiária, alguns com reassentamento, alguns com novas habitações, subsídios para compra, aluguel, alguns com planejamento urbano integrado. Então, esse menu completo que a gente tem aqui no Brasil, a urbanização, mais a regularização, mais um estatuto que obriga os municípios a fazerem plano diretor de 10 em 10 anos, se reorganizarem com seus instrumentos, etc. e tal, só tem aqui no Brasil. Eu nunca vi nenhum outro país que tivesse um menu assim completo, né, de fazer a urbanização das favelas, mais construir novas unidades, etc. e tal. Alguns atiram mais para um lado, outros mais para o outro, né? Então, a China, por exemplo, é construção maciça de casas, essas fotos fui eu que tirei, é construção de novas cidades imensas, eles tentam fazer esse misto de renda, então pegam um empreendedor privado, entre aspas, né, e dão lá uma terra, a terra é pública, olha aqui, constrói o que você quiser, shopping center, habitação de mercado, mas me constrói essas casinhas aqui que eu preciso fazer reassentamento de famílias, né? E promove esses grandes reassentamentos de famílias, porque, de fato, as casas onde eles estavam anteriormente estavam muito degradadas, e criam aí essas novas cidades. É um modelo, né? É um modelo. Tem habitação de aluguel para os mais pobres, tem aquisição de novas casas para quem tem mais dinheiro, né? Novas cidades, do zero. O que eu vi lá foi muito dessas habitações para a classe média alta, vazias, porque, pelo que eu li no jornal, nos papers e tal, os preços ainda estão muito longe do salário das pessoas. Mas essas casas estão bastante ocupadas, eles fizeram muitos reassentamentos na China, muitos mesmo. E tem leis e tudo mais, de compensação e tudo. Aí também China, tudo, claro, obviamente, decidido pelo governo, né, e implementado, obviamente, que baixíssima participação das pessoas nesse processo, né? Aqui algumas fotos do Chile. O Chile, aqui da América Latina, acho que é o país com maior antiguidade de política habitacional. Ele tem, desde a década de 70, um programa de subsídios aí pesado, né, que inspirou também a criação do Minha Casa Minha Vida. Mas de habitação social, acho que ele chega a 700 mil, 1 milhão de unidades, enfim, com todos esses anos, né? Apesar de estar 40 anos aí no script, ele não é nem perto do que é o nosso Minha Casa Minha Vida em termos de número de casa, né? Mas para ele significou muito porque não tem mais quase favela no Chile. Então resolveu, mas é o mesmo mecanismo, é subsídio e crédito que o Minha Casa Minha Vida. A África do Sul faz essas casas, são grátis para as pessoas, né? É um programa que surgiu com o fim do apartheid, Free Housing, o RDP. Elas são construídas longe das cidades, porque é onde ficavam os negros e onde são as pessoas mais pobres. É um dilema que eles nunca conseguiram superar, e não tem transporte público, né? Então, as pessoas moram bem longe e tem que ir de van, enfim. E o desemprego é muito alto, é 20%. Quando você vai nesses assentamentos, ele é maior ainda, né? Chega a 30%, 40%. É muito complicado aqui. Esse tipo de habitação é de graça, né? As pessoas não pagam nada, elas recebem a casa, mas elas têm que ficar numa lista nacional, enfim. Eles começaram mais recentemente com um programa de urbanização de favela, mas eles têm muita dificuldade de fazer esse programa virar a larga escala lá, né? Na minha opinião, boa parte se refere à falta da base legal que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente foi construindo nesses últimos anos, o Estatuto das Cidades, etc. e tal. Então, não há isso. Então, é difícil, porque a propriedade privada sempre fala mais alto. Aqui, esse programa é muito legal, da África do Sul, um programa de aluguel social, PPP, me parece que funciona muito bem. É um programa de pequena escala, que opera no centro de Joanesburgo, uma coisa muito específica, né? Mas eu acho que é um exemplo interessante de aluguel social. Isso aqui é Índia, é um reassentamento. Eu estive lá numa visita, tirei essas fotos com a professora Hermínia Maricato, que vocês já devem ter ouvido falar. A gente foi visitar esse empreendimento em 2009, né? Essas fotos são de 2009. É um reassentamento de famílias que moravam num bairro em Delhi, num bairro parecido com Jardins, aqui em São Paulo.
e foram removidas para esse lugar que fica 2 horas de carro da cidade, e não tinha água encanada, tinha aqui uma ligação elétrica, os banheiros eram públicos, e as casas tinham, se não me engano, se não me falha a memória, 8 metros quadrados, mas a pessoa pode ampliar para 16 ou 32? Aqui, Filipinas, né, onde eu tenho trabalhado, esse é um programa bem interessante chamado Community Mortgage Program, que parece um pouco com o nosso programa Entidades, é um programa de mutirão, financiamento para movimentos sociais. Produz esse tipo de assentamento. Eu acho que o conceito do programa é muito legal, mas, de novo, né, como também não há uma exigência, não há uma exigência, acho que até há, mas assim, as cidades não têm prática de plano diretor, enfim, de inserção desses assentamentos na cidade e tal, acaba ficando, né, como vocês podem ver, uma coisa assim meio isolada da cidade, né, uma dificuldade, a drenagem é fraca, a própria comunidade tem que ir atrás da luz, atrás da água, pleitear, né, lutar, assim, a coisa não e as pessoas pagam e pagam caro, porque a terra é bem cara lá, e depois tem que construir, o dinheiro só dá para a terra e elas têm que pagar a construção do próprio bolso. Então, tem casas que são boas e tem casas que não são muito boas. Esse é um empreendimento também das Filipinas, também construído pela empresa de habitação. As famílias pagam por 30 anos, se não me engano. Elas não têm pagado porque a inadimplência está bastante alta, mas, em tese, elas deveriam pagar, não tem subsídio, né? Então, agora, justamente, um dos trabalhos que a gente está fazendo lá é pensar num modelo de subsídio, porque, na verdade, 90% não paga. Então, é melhor você reconhecer isso de antemão do que depois ficar com um portfólio, uma carteira aí que não funciona, né? Que é deficiente. Então, a ideia do subsídio ela é um pouco isso. A Ecolômbia, que acho que vocês conhecem bem, né, que sempre está presente aqui nos eventos de vocês, eles não têm programa nacional de urbanização de favela, tem a experiência de Medellín, maravilhosa, acho que tem outras cidades que fazem urbanização de favela, Bogotá faz, outras acho que fazem, não tem um programa nacional como o PAC, né? Não é uma política nacional. Eles têm uma legislação muito avançada para reassentamento, mas é municipal, então, por exemplo, uma lei da prefeitura de Bogotá, né, muito legal de compensação, inclusive de perda de renda, etc. e tal. Eles têm um similar ao Estatuto das Cidades, que também é muito avançado, junto com o Brasil. Então, eles têm uma base, como o Brasil, uma base legal bastante avançada para poder fazer esse tipo de obra. E agora, mais recentemente, eles têm o tal dos macroprojetos, que eu não sei direito como é que isso está acontecendo no momento, mas é um pouco uma ideia de criar também novas cidades, expansão urbana, grandes empreendimentos de escala, né? Não de urbanização, novos empreendimentos, novas casas, novos apartamentos, novos prédios e tal. Eu não sei direito como é que isso está andando, Fernanda. Eu lembro quando saiu a lei de macroprojeto, foi em 2010, ela foi polêmica, ela foi barrada, depois ela voltou. Eu não sei se esses projetos estão andando, mas a ideia era isso, expansão urbana, crescimento de cidades, novas centralidades inteirinhas, né? Porque a questão é a seguinte, o nosso problema habitacional é grande, a gente tem que construir muita casa. Aqui no Brasil, a gente tem que construir 1,5 milhão de casas por ano, né? Então, para dar conta. E onde a gente vai construir essas casas, né? Então, aí, os países ficam... Para operar, para ter eficiência econômica, você precisa trabalhar em larga escala. A larga escala não é sustentável do ponto de vista social, ambiental, etc. Então, a gente vive nesses dilemas, a gente vive hoje nesses dilemas. Não há uma solução, não há uma receita de bolo. O Brasil está nesse dilema, a Colômbia está nesse dilema, México. Esses países que não fizeram a lição de casa na década de 80, 90, hoje estão pagando pato. Então, a gente não sabe direito como fazer para resolver isso, né? Precisa gastar dinheiro, precisa dar escala, mas precisa ser sustentável. Aí é México, né? O pessoal do Banco Mundial, meus colegas, acham que ajudaram muito a montar esse programa, mas, mais recentemente, eu tenho ouvido muitos colegas dizerem que esse programa é um fracasso. Porque ele é... Eu acho que eu nem preciso falar nada, né? Tá aí. Também não tem transporte público, by the way, no México, então é isso. As pessoas moram longe pra caramba. Tem uma estimativa que eu ouvi, mas não é oficial nem nada, que tem mais ou menos uns 3 milhões dessas 7 que foram construídas vazias.
novas e vazias. Eu vi um assentamento que estava metade vazio, era um assentamento de 50 mil unidades. Né? Enquanto maior Minha Casa Minha Vida, que é um escândalo, tem 9 mil unidades, um escândalo, né, do ponto de vista teórico, aqui tem 100 mil unidades, 80 mil unidades, 40 mil unidades, 50 mil unidades. Né? Então, e longe da cidade, em municípios que com plano diretor a década de 50. Totalmente despreparados para receber essas pessoas, sem trabalho, sem creche, sem escola, sem nada. As pessoas têm que ir para os seus locais de trabalho, pegar um ônibus que não existe. Elas deixaram as casas estão vazias, voltam para a cidade, moram em casa de parentes, sei lá onde, aluguel, e continuam pagando, porque isso aqui é descontado em folha. Olha que legal. Então, os bancos não sofrem, porque elas continuam pagando, mas estão vazios. Bom, para resolver isso, o México está sempre mais na frente do Brasil, então eles estão agora inseriram o trabalho social, que não era obrigatório, pós-ocupação, etc. e tal, mas, para além disso, eles estão com uma proposta de fazer também esses desenvolvimentos integrados, revitalizações urbanas e tal. Eu ouvi de alguns casos que aconteceram, um em Acapulco, que parece que foi bem sucedido, financiado pelo BID e tal, enfim. Mas já enxergaram que isso não funciona, né? E estão tentando um novo modelo, que é o tal do DUIS, Desenvolvimento Urbano Integrado e tal. Bom, já que tem que dar escala, vamos dar escala, mas vamos dar escala de uma forma sustentável, planejada, organizada e combinar com o município. Porque o que aconteceu aí foi um programa nacional, né? E os municípios estavam com seus planos diretores atrasadíssimos e não estavam organizados para receber isso. Né? Eu acho que no Brasil a situação é melhor, porque pelo menos nós tivemos a campanha de atualização do plano diretor a partir de 2004, né? 2003, 2004, 2005, e muitos municípios, a maioria, acho que 80%, 90% dos que são obrigados, aqui no Brasil, com mais de 20 mil habitantes, refizeram seus planos diretores. Então, pelo menos há um grau maior de planejamento urbano, com todos os problemas que eles possam ter. Né? Aqui, Peru é um programa também super famoso de regularização fundiária, não sei se vocês já ouviram falar, De Soto, um economista, na década de 90, né, se não me engano, começou com essa tese que era legal as pessoas terem um título, porque isso podia servir de garantia para os bancos, e os bancos iam dar crédito para essas pessoas, com esse crédito as pessoas iam melhorar a casa, etc. e tal. Bom, isso não aconteceu, né? As pessoas vários receberam, acho que tem 1 milhão de títulos dados e tal, parou um pouco esse programa de dar títulos, né? Mas o que houve é que realmente criou-se um processo de expansão desses assentamentos. Então, esses morros eles são criados pelas pessoas, os filhos vão se instalando aqui, porque há essa expectativa do título. Né? O que eu vi de obra de infraestrutura lá nos assentamentos que eu fui visitar em Lima foram essas escadas para facilitar o acesso das pessoas, mas sem águas, energia mais ou menos, né? Sem água, saneamento, enfim. A prioridade foi dada mesmo para o título independente da situação de risco, independente de outras questões. Né? Aqui no Brasil, as pessoas têm direito pela Constituição, mas tem todo um processo para concessão, né? Não pode ser em qualquer lugar também. Então, esse é o tipo de assentamento, e as pessoas vão melhorando aí as suas casas por conta própria e batalhando aí com as prefeituras para conseguir alguma melhoria, contenção de terra, enfim, acesso a serviço e tal. Mas não há um programa nacional de larga escala. Houve esse dos títulos na década de 90, mas parou. Que mais? Bom, então é isso, gente. Se a gente acha que o nosso é ruim, pode piorar, né? Eu só mostrei isso um pouco para vocês verem que a coisa é difícil, né? Os nossos países eles vivem um dilema bastante complicado. A gente precisa ter know-how, a gente precisa ter capacidade institucional, capacidade técnica, muita flexibilidade, muita criatividade. E nós estamos num país federativo, né?
Então, quem tem o dinheiro mesmo para os grandes investimentos é o governo federal, mas quem tem a atribuição constitucional de fazer o seu planejamento, de construir as habitações, etc. e tal, são os municípios aqui no Brasil, né? Então, os resultados eles são heterogêneos, né? Se os municípios fazem melhor a sua lição de casa, você tem um resultado melhor do programa habitacional. Se os municípios fazem mais ou menos, você tem um resultado mais ou menos. Se o município não faz pior, né? Então, se está com o seu plano diretor atrasado, se não há zona especial de interesse social, etc. e tal, muito difícil você ter um empreendimento habitacional bem localizado, né? Se ele não faz um bom projeto de urbanização de favela, etc. e tal, muito difícil você ter, né? Então, do ponto de vista federal, é o repasse de recursos e várias ações de fortalecimento, capacitação, etc. e tal, né? É isso que acontece. E esses desafios e dilemas, eles estão presentes em todos esses países que eu mostrei para vocês, né? Sempre a implementação local e nacional, né? Muitos países, o governo federal faz a coisa, como é o caso da África do Sul, do México, da própria Índia, né? Embora se advogue muito o poder do município de ter que fazer, né? Descentralização, de fato, é muito difícil acontecer, até porque às vezes ela acontece no papel, não acontece na prática, porque não tem recurso. O desenho de subsídio com instrumentos de financiamento acessíveis é uma coisa complexa. Você não faz banco nem público nem privado operar com a baixa renda facilmente. Aqui os privados podem operar o Minha Casa Minha Vida, mas isso não acontece ainda, os bancos privados. Só os bancos públicos operam. Urbanização de favelas, reassentamentos, né? Então, muitos países ainda optam pelo reassentamento, ao invés de manter as pessoas onde elas estão, porque o direito não está estabelecido, né? Cidades inclusivas, né? Onde vai a habitação social? Ela sempre vai para a periferia, ela sempre vai para o fundão, ela vai para as terras piores localizadas. É muito difícil você ver. Você vê exemplos bons. Na Cidade do México tem exemplos excelentes no centro da cidade, né? Pela Prefeitura do México, entidades, etc. e tal, no centro, né? Mas são poucos, são alguns, né? A grande maioria, por quê? Porque a gente precisa dar escala para resolver o problema do nosso déficit habitacional. E aí não tem terra vazia dentro da cidade, ou ela tem, ela é cara, acaba indo para a periferia e as cidades crescem desordenadamente, né? Então, é um dilema que a gente precisa superar, né? Expansão de cidades. Então, muitas cidades vão ter que crescer. Aqui no Brasil, a gente está vendo o fenômeno da expansão das cidades médias, foram as que mais cresceram entre 2000 e 2010. Pelo menos o Minha Casa Minha Vida está rodando lá, então, enfim, não sei como é que vão ser essas cidades no futuro. Agora, se elas não crescerem de uma forma sustentável, elas vão ter favela daqui a 10 ou 20 anos. Né? Então, para além dos problemas que a gente já tem hoje nas áreas metropolitanas, São Paulo, Rio, Recife, Vitória, Salvador, Fortaleza, etc., a gente pode vir a ter um problema nas cidades médias se elas não crescerem de forma sustentável. Né? É uma lição de casa que todo mundo tem que fazer. O mercado, como ampliar a abrangência do mercado, quer dizer, a ideia de que quanto mais ele faz, menos sobra para o governo fazer, né? Acho que aqui no Brasil a nossa política, e todos esses exemplos que eu mostrei, mostram que o governo tem um papel, que o mercado sozinho não consegue atingir as pessoas mais vulneráveis, né? O governo nacional, local, tem um papel muito importante, né, para a resolução desse problema, mas, ao mesmo tempo, na medida que aumenta o mercado, diminui a responsabilidade do governo para trabalhar. A qualidade, né, então, acho que aqui no Brasil, especificamente, a gente conseguiu, México, né, qualidade, o Chile teve esse problema também, quantidade, a gente conseguiu, quantidade. Agora a gente precisa trabalhar a qualidade, né? Não só a qualidade do ponto de vista construtivo, né? Mas do ponto de vista também de inserção urbanística, de sustentabilidade social, econômica, ambiental, etc. e tal. E isso, para mim, eu vou falar para vocês o que eu acho. Eu não acho que é culpa de ninguém ou responsabilidade de alguém. Eu acho que é uma coisa compartilhada, a questão da qualidade. Por quê? O governo nacional tem o seu papel, federal tem o seu papel, o município, ao ser responsável pelo planejamento urbano, tem o seu papel. Ele, em última instância, não aprova nenhuma única habitação se ele não quiser. Ele não aprova. O poder de aprovação está com o município. E as empresas precisam também fazer coisas de boa qualidade. Quer dizer, nessa luta para maximizar o lucro e ampliar o rendimento, eu faço qualquer coisa, né? E aí, por que a gente precisa gastar toda a nossa energia fiscalizando e monitorando? Se as pessoas fizerem a coisa certa de cara, ninguém precisa gastar energia monitorando. A gente pode gastar a nossa energia construindo
né, soluções mais sustentáveis. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer essa mudança cultural aqui no país, onde cada um enxerga a sua responsabilidade, o seu papel, sem jogar para os ombros de uma única, né, o mercado é o grande vilão, o governo federal é o grande vilão, a prefeitura é o grande vilão. Não tem grande vilão, nós somos os grandes vilões.